Olá, gente! Olá, gente! Boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo a gente aí. Eu sou o professor Flávio, de Teologia, de Itajubá, Minas Gerais. Estou falando aqui pelo curso de Teologia da Associação Teológica Casom, em Itajubá, Minas Gerais, tá? Nós estamos falando sobre heresiologia. É o quarto vídeo, tá? Tem 3 vídeos anteriores aí. Nós estamos falando sobre heresias, heresiologia, seitas, etc. Então, hoje a gente vai, nessa parte 4 do nosso vídeo, nós temos uma apostila, caso você queira acompanhar, se você não é aluno, você pode acompanhar a gente aí por essa apostila. Então, nós estamos aí, hoje, vamos falar sobre o que podemos considerar como uma seita. Segundo o dicionário, é um substantivo feminino. É uma doutrina que, propagada por um grande número de pessoas, se afasta ou diverge, de certa forma, de outra doutrina principal. É um grupo de pessoas que adota a doutrina diferente das demais. Na posição da religião, grupo religioso dissidente que deixa de participar de uma religião por não concordar com suas normas e objetivos. Então, na posição da religião. No contexto popular, é um grupo com uma organização própria, geralmente restrito e fechado, que se une por ideias, ideologias, opiniões e comportamentos semelhantes. Pode ser um bando, uma facção. Agora, etimologicamente, a origem da palavra seita tem sua origem no latim secta, e significa partido, causa. A palavra seita significa, em sua origem, seguidor. Já a palavra religião denomina um grupo que busca um elo com uma divindade para uma explicação sobrenatural do mundo. Então, nós precisamos entender o seguinte, compreender que uma coisa muito importante ao colocar a questão da religião e seita dentro do contexto também político e social, entendimento etimológico. Considerando que o Brasil é um país laico, o entendimento de seita e religião ainda é um pouco embaçado. Isso porque, na sua concepção constitucional, é levado em consideração a posição etimológica para religião e seita, como religião etimologicamente se refere a ligar-se novamente à divindade, e temos liberdade para tal, inclusive para o ateísmo. Discute-se a predominância de feriados religiosos ligados ao cristianismo católico e não a feriados de outras religiões, ainda que em alguns estados do Brasil se comemore, por exemplo, o feriado de Zumbi dos Palmares em 20 de novembro, feriado esse atribulado principalmente ao espiritismo umbandista. Assim, de uma certa forma falando, temos que tomar muito cuidado ao considerarmos como seita a etimologia da palavra que leva em consideração a Constituição de 1988. Né? Se considerarmos o cristianismo católico a base do cristianismo, nós podemos também achar que o protestantismo também é uma seita. Né? E se partirmos do pressuposto que, é, que a Igreja Católica ela é a principal, as outras demais serão também, a partir desse pensamento, consideradas seitas e heresias, né? Heréticas. Também, se a gente considerar que o protestante é uma religião legítima, o que surgiu depois, né, assembleiano, batista, também seriam considerados seitas ou heresia. Então, mas a Constituição Federal, por exemplo, considera Testemunho de Jeová, para eles, é uma religião legítima, como outras, porque o Brasil é laico. Inclusive, eles dão essa liberdade para, por exemplo, os Testemunhos de Jeová se ausentar do serviço militar. Então, o estudo da matéria heresiologia é muito importante e relevante para a gente poder compreender de modo amplo e não de modo apenas simplista. O que nós podemos, então, falar de forma geral? O que nós podemos falar aqui, baseado nisso que nós lemos? Esse estudo de heresiologia ele é muito importante. Porque, olha para você ver, entenda bem, se você partir do pressuposto que heresia e seita é aquele grupo X, Y, isso vai depender em relação a quem está olhando. Por exemplo, se você considerar o catolicismo como a igreja principal, então o protestantismo é seita, é composto de heresias, é uma seita.
Se você considerar o protestantismo o principal fundamento, então o que vem depois do protestantismo, as outras que foram subdivisões, né, no caso, por exemplo, ainda que tenha alguma similaridade em comum com o protestante, por exemplo, Assembleia de Deus, Batista, outras que surgiram depois também seriam partidaristas e seitas em relação ao protestantismo de Martinho Lutero. Você entende? Então aí haveria as subdivisões. Então parte-se do ponto de quem para declarar A, B, C uma seita. Por isso que é importante o estudo de heresiologia. Se você olhar, por exemplo, na Constituição do Brasil, de 1988, para eles e para o Brasil no Brasil tem a laicidade. O que é laicidade? O Brasil é um país laico. Então o governo brasileiro, ele não obriga ninguém a ter uma religião, a ter ou não ter. É isso que é ser um país laico. Ele não é como outros países, por exemplo, que obrigam o grupo a ter a religião do governo. Você entende? Ou não ter uma outra religião. Você vê a Coreia do Norte tem um sistema, a China tem um sistema. Alguns países muçulmanos também impõem a religião islâmica. Né? Outros não aceitam o cristianismo, não aceitam a diversidade. Então, mas o Brasil não, o Brasil é um país laico. Então, se para o catolicismo, se para a Igreja Católica, o evangélico é seita, se para o evangélico, vamos supor, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, o Testemunho de Jeová é seita, se para o Testemunho de Jeová, falando do ponto de vista do Testemunho de Jeová, os pentecostais, neopentecostais são seitas, de forma política e social para o governo, não tem religião nem seita. Todos têm a mesma liberdade de expressão. Eu estou falando de posição do governo, da Constituição. Todos têm sua liberdade. Então, para o governo, não tem esse ou aquele, porque o Brasil é um país laico. Entende o que é essa questão da Constituição? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser exclusivista, porque às vezes a gente pode ter alguma diferença com determinado grupo, mas não significa que aquele grupo é uma seita por haver divergências doutrinárias. É claro que tem a base fundamental da teologia, do verdadeiro evangelho. A gente sabe que tem uma base fundamental, que em primeiro lugar, Cristo o Senhor, a salvação pela morte e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo como o consolador, o guia da igreja, a palavra de Deus, que é como sendo exaltada acima de tudo. Você entende? Então, há de se analisar sem parcialidade, sendo imparcial, na época de Cristo. O que está na Bíblia? Como que eu entendo? Como que a gente entende? Como que a gente vê aquilo? A gente precisa ter essa iluminação de Deus para não falar, não, A, B, C ou D é herético. Você entende? Então, esse momento, o que é considerado uma seita? Do ponto de vista do governo, todos são iguais. Do ponto de vista da católica, as demais são seita. Do ponto de vista do evangélico, também a gente não vai generalizar. Eu estou falando a nível de instituição. É claro que a própria pessoa, né, a pessoa, ela tem liberdade. Ela pode estar ali debaixo ela pode ser protestante, mas ela tem consideração com os demais grupos. Ela pode ser católica, mas ela tem uma consideração para os demais grupos. Mas a estrutura, né, a autoridade da igreja mesmo, qual que é a doutrina dela e como que ela enxerga as outras. Aí que é a questão da definição para aquele grupo, para aquela instituição, o que é uma heresia para eles ou o que é uma seita para aquele grupo de forma institucional. É claro que, por exemplo, alguém que está numa denominação, aquela pessoa, não todas as pessoas não vão considerar
as outras, de forma geral, seitas ou heresia. Né? É claro que a autoridade daquele grupo pode considerar, mas às vezes aquela pessoa ela tem que participar de alguma coisa. Né? Então, às vezes, o ponto de vista dela, mesmo participando daquele grupo, ela tem consideração com outros grupos ou com outros pensamentos. Né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Aí nós podemos então aqui agora falar também, ó, por exemplo, seitas nos dias de Jesus. Seitas nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus, por exemplo, olha aqui, nós tinha lá os escribas, os fariseus, os saduceus, os zelotes, os herodianos, os samaritanos, os publicanos, e incluímos o sacerdócio nesse grupo, ainda que em geral fossem fariseus. Ainda também tem os citados grupos em Atos 5:39, que eram chamados libertinos ou pró-messiânicos. No caso aqui desses libertinos e pró-messiânicos, começando já por eles aqui, ó, é quando lá em Atos dos Apóstolos, Gamaliel vai falar a respeito dos discípulos, ele cita Teudas e ele cita, né, esse Judas. Né? Então, se você lê Atos capítulo 5, você vai ver, você lê a Bíblia Sagrada, você vai ver, esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes. São alguns grupos libertinos ou pró-messiânicos citados no livro de Atos. Então, peraí, só um minutinho para a gente entender melhor. Então, quando, por exemplo, os apóstolos, depois da ressurreição de Jesus, começaram a pregar o Evangelho, as autoridades judaicas prenderam os apóstolos e queriam questionar eles com que autoridades eles estavam pregando e falando sobre Jesus, porque eles consideravam Jesus, as pregações de Jesus heréticas. Então, olha bem, ó, do ponto de vista dos saduceus, dos escribas, dos fariseus, dos herodianos, dos samaritanos, dos essênios, do ponto de vista deles, Jesus era um herético. E quem estava com Jesus estava participando de uma seita, a seita dos nazarenos. Então, quando os discípulos foram presos, você vai ver, por exemplo, que o povo todo estava junto com os discípulos. E o que acontece? E eles foram presos e depois averiguados pelas autoridades. As autoridades chamaram eles e perguntaram para eles: como que vocês estão falando? Com que autoridade vocês estão falando tudo isso, estão pregando tudo isso? E eles começaram a falar em Atos capítulo 4, verso 11, que foi no nome de Jesus, na autoridade de Jesus, que eles começaram a falar a respeito de Jesus e que Jesus não estava morto, Jesus havia ressuscitado e que eles eram testemunhas disso. Então os discípulos estavam pregando para as autoridades, para os sacerdotes, fariseus, saduceus, para os escribas, mestres da lei. E eles não estavam concordando com o que os discípulos estavam pregando. E os discípulos começaram a falar que Jesus havia ressuscitado e que eles eram testemunha disso. O que aconteceu? Em Atos capítulo 5, no verso 34, levantando-se, porém, no sinédrio, certo fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que por um momento levassem para fora os apóstolos. Então lhes disse: israelitas, tenham cuidado a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a esse se ajuntou cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos que deram ouvidos a ele foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos atrás de si, mas também este morreu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Por isso vos digo, deixai em paz esses homens, libertai-os, pois se esse propósito ou esta obra é de homens, fracassará. Mas se é de Deus, não podereis contra ela, para que não aconteça serdes também achados lutando contra Deus. E concordaram com ele, tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos
e mandaram que não falasse no nome de Jesus. Então os deixaram ir. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, alegrando-se porque tinham sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não paravam de ensinar e anunciar a Jesus, o Cristo. Vocês entendem então o que nós mostramos aqui na Bíblia? Nós mostramos aqui na Bíblia esse grupo que foi considerado herético, esse grupo aqui de libertinos ou pró-messiânicos, Judas, o Galileu, e Teudas. Eles foram considerados ali como heréticos e como seita. O próprio Gamaliel disse, né? Olha aqui, o próprio rabino Gamaliel, membro do Sinédrio, deu exemplo desses falsos messias segundo Atos. Em suas antiguidades judaicas, Flávio Josefo, que é um historiador, atribuiu a Julas de Gamala e ao fariseu Zadok a fundação do movimento zelota, os zelotes, que pregavam a luta armada contra os opressores romanos. Então você vê que, você vai observar que em Atos capítulo 5, quando os discípulos foram chamados e foram questionados a respeito da pregação que eles estavam fazendo acerca de Jesus, o sinédrio ali, o grupo de fariseus e saduceus, não sabia o que fazer com aqueles apóstolos, com os discípulos de Jesus. Porque o povo estava todo ali eufórico, porque eles estavam pregando e curando e fazendo milagres. Aí Gamaliel, doutor da lei, chegou e falou: calma aí, sacerdotes, vocês do sinédrio, autoridades. Vocês lembram quando surgiu um homem chamado Teudas e que muita gente se levantou junto com Teudas? Ele tentou dizer que ele era alguém, trouxe ali alguns conceitos, mas ele morreu e a coisa não deu em nada. Vocês lembram também de um outro rapaz chamado... tem o Judas e tem o Teudas. Lembra do Teudas também? Mesma coisa. Então ele falou, o Gamaliel citou Judas, o Judas, né? não o Judas Cariotes, o outro Judas, e o Teudas. Dois homens que levantaram em momentos, né, quase próximo do outro, com grupos, dizendo ser alguma coisa, pregando determinados doutrina, mas foram dispersos e acabou aquela seita, acabou, não teve sequência. Aí Gamaliel falou, então deixa os discípulos falarem de Jesus o tanto que eles quiserem. Se eles forem de Deus, isso vai prevalecer. Mas se eles forem, se for uma coisa de homem, coisa que não faz sentido, vai acabar por si mesmo, como acabou aquele grupo do Teudas e aquele grupo que Judas levantou também. Vai. Aí então os sacerdotes, quando ouviram aquilo, deram uns açoites nos discípulos e soltaram os discípulos. Quer dizer, na verdade, então, os discípulos continuaram pregando e a igreja cresceu. E está até nos nossos dias hoje, 2025. Né? Então, aquilo que eles pregaram, baseado no que Gamaliel falou, é uma coisa de Deus, porque prevaleceu, não se dispersou assim no sentido de acabar. Você entende? Então, esses dois grupos, esses dois homens aí que se intitulavam alguma coisa, o Teudas e o Judas, foram citados também naquela época como grupos que eram considerados seitas. Mas não só eles também, tinha outros grupos também que a gente pode falar. A gente pode citar aqui, por exemplo, olha aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para você ver. Qual outro grupo? Então nós temos... Opa, só um minutinho. Nós temos aí, ó, esses grupos libertinos, né, que a gente já falou agora, Judas, o Galileu e Teudas, que foi movimentos messiânicos violentos, insurreições contra Roma. Eram falsos messias, revoltas que não deram fruto nenhum. E eles inspiraram os zelotes e os sicários, tinham foco na libertação política, e os dois morreram e a coisa não andou, foram dispersos. Mas nós temos aí também outros grupos. Olha aqui para você ver, ó. Grupos e seitas na época de Jesus. Os escribas, que eram mestres e intérpretes da lei, tinha foco na tradição oral, tinha um zelo extremo pela Torá, mas eram
tinha muita hipocrisia, legalismo e usava a tradição do amor. A tradição deles estava acima do amor e da justiça. Isso está escrito em Mateus capítulo 23. Eles eram ligados ao grupo dos fariseus, eles tinham grande influência na educação e nos tribunais religiosos. Então, o grupo dos escribas também, eles batiam de frente contra os ensinamentos do Senhor Jesus. Tinha o grupo dos fariseus, que tinham muito rigor na observância da lei. Eles criam em anjos e na ressurreição, mas eram orgulhosos, eram hipócritas, legalistas e viviam de aparência. Mas era um grupo religioso respeitado pelo povo. Lembra de Nicodemos? Nicodemos era também desse grupo. Tinha também o grupo dos saduceus. Eles não criam na ressurreição nem em anjos, mas eles trabalhavam no templo e eles acreditavam no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Negavam a ressurreição, eram muito materialistas, era a classe sacerdotal, eram aliados políticos de Roma. Tinha o grupo dos zelotes também, que tinha resistência armada contra Roma. Eram violentos, era um grupo revolucionário. Tinha os herodianos também, né, que apoiavam Herodes, colaboravam com Roma, alianças políticas, e cooperavam também com os fariseus. Tinha o grupo dos samaritanos, que aceitavam só o Pentateuco e cultuavam no Monte Gerizim. Tinha um sincretismo, né, uma mistura de religiosidade. Né? Era um grupo misto de israelitas e estrangeiros. Tinha os publicanos, cobradores de impostos associados à corrupção. Tinha os essênios, também, que viviam isolados e que eram influenciados, tinha forte influência da cultura nacional e pagã. Eram adeptos de uma seita que existiu na Palestina, né, no Oriente Médio, entre os séculos I e II a.C. Tinha muita prática de jejuns e orações. Tinha também o sacerdócio, e o grupo dos fariseus, principalmente. Era um formalismo religioso, corruptos, dominado pelos saduceus. E aí esse grupo de libertinos que nós falamos, né, de Judas, o Galileu, que foi movimentos muito fortes, né, movimento assim de contestação terrível, de brigas, né, de não queria nem saber, briga armada mesmo, levantavam mesmo. Então, a gente olha aqui alguns grupos religiosos na época de Jesus. Alguns grupos religiosos na época de Jesus que eram considerados seitas. Então, do ponto de vista de Jesus, Jesus não veio levantar um grupo de pessoas e só aquele grupinho está certo, os demais. Não, Jesus não veio trazer uma religião, ele veio trazer um relacionamento. Agora, nesse relacionamento a gente acaba participando de um grupo. Então é muito interessante prestar atenção se aquele grupo está realmente vivendo uma nova aliança em Cristo. Né? É claro que não vai ter a verdade absoluta de determinado grupo, mas a gente tem que saber filtrar. Por exemplo, se você olhar o grupo dos fariseus na época de Jesus, tinha o grupo dos fariseus e eles conheciam a palavra. O próprio Paulo era fariseu. Olha bem, Paulo era fariseu, era zeloso da lei e ele rejeitou a Jesus. E ele converteu em Atos capítulo 9. Então os fariseus rejeitavam a Jesus de forma geral. Então eles estavam certos até determinado ponto e não certos quando não recebem a Jesus como aquele que veio cumprir a lei, que é a realidade. Os fariseus acreditavam em ressurreição, acreditavam em anjos. O grupo dos saduceus acreditavam só na Torá, nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Só eles tinham a verdade. Rejeitavam até os fariseus e os outros grupos. E Jesus questionou a doutrina dos fariseus, o legalismo deles, ainda que eles estivessem com o Antigo Testamento na mão. Jesus questionou os saduceus por não crer na ressurreição.
Os herodianos, que eram associados politicamente com Herodes, com com a aristocracia. Os saduceus, que eram o maior grupo de sacerdotes, né, os sacerdócios, eram saduceus, que eram assim com a política, né, que eram corruptos. Os essênios, que se isolaram da sociedade. Então tem um lado positivo, mas Jesus questionou, não, porque Jesus andava no meio dos pecadores, trazendo o remédio para aquele que precisa ser curado, ser salvo. Os fariseus se consideravam eles os doutores da lei, que impunham um peso sobre o povo. Os saduceus negavam a ressurreição. Os herodianos misturavam com política. Os sacerdócios aceitavam corrupção. Os essênios se isolavam. Os libertinos, Judas e Teudas, queriam usar a espada. Os zelotes queriam usar a espada. Você entende? Os samaritanos achavam que é só lá em Samaria, no Monte Gerizim, lá e tal, que deveria adorar a Deus. Você entende? Jesus ele veio trazer uma nova aliança, veio mostrar que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega até o Pai a não ser por ele. Jesus veio trazer uma liberdade para nós, mas não uma liberdade que nós possamos andar na libertinagem. Isso está escrito em Atos capítulo 5. Não usar da liberdade para dar ocasião à carne, dar ocasião à libertinagem. Talvez você fique assim um pouco assim, mas então como que eu faço? Olha, a Bíblia fala, não andeis na carne, não é para andar na carne, é para andar no espírito. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, facção, inimizade, porfias, invejas, iras. Gálatas 5,16 em diante. E coisas semelhantes a essa. E as obras do Espírito? E andar com Deus, andar com o Senhor? Qual que é a veracidade? O que é o correto? O que é o certo? O fruto do Espírito, a inclinação do Espírito. Gálatas 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. O fruto do Espírito. Andar na verdade da palavra é o amor, andar em paz, andar em alegria, andar em benignidade, em bondade, em domínio próprio, em mansidão. Você entende? É o fruto do Espírito. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não tem como repreender isso. Você quer falar, mas qual que é o certo, pastor? Ô professor, qual que é o certo? Qual que é o correto, então? Porque eu posso estar debaixo de uma heresia. Olha, a gente sempre vai estar junto com o grupo, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Nós devemos congregar. Aí vem mas como é que eu faço? Será que eu não estou numa seita? Será que eu não estou praticando heresia? Olha aí. A inclinação do Espírito é vida e paz. Andar na verdade é andar em amor, é andar em bondade, em longanimidade, em paz, em alegria, em domínio próprio, em fidelidade, em mansidão. Contra essas coisas não há lei. Aí você vai perceber o direcionamento do Espírito Santo. Se aquele grupo no qual você faz parte, de forma geral, os líderes estão dentro desta palavra. Eu não estou falando um grupo perfeito, você nunca vai encontrar um grupo perfeito. Inclusive, se você for buscar a perfeição de um grupo e você querer, não, eu não quero participar com ninguém, agora eu fiquei confuso, eu quero ficar isolado. Não podemos, porque nós somos membros do corpo e o membro não pode ficar fora do corpo. Se a mão ficar fora do corpo, ela morre. O Senhor pede, Hebreus capítulo 10, verso 25, não deixar de congregar. 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre o corpo de Cristo, nós somos membros, devemos estar participando. Romanos capítulo 12, verso 3, cada um recebeu um dom pela graça, se é ensinar, se é admoestar, se é exortar, se é contribuir, fazer tudo para a edificação do corpo. Você entende? Então nós devemos estar juntos, ajudando uns aos outros no crescimento, em amor, conforme Efésios capítulo 4, verso 11 em diante, fala sobre o crescimento do corpo. Por isso que ele colocou uns como apóstolos,
como profeta, como evangelista, como pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento do corpo, para que todos nós cheguemos à unidade, à varonilidade, ao crescimento, para que não sejamos levados por vento de doutrina e enganados pelos homens, mas que possamos estar juntos, crescendo em amor, ajustados no corpo, ajustados no corpo. Você entende? Então é isso que é. É viver na paz, na alegria, na bondade, na longanimidade, na mansidão, no domínio próprio. Você entende? É isso, o grupo é isso. Não é um grupo que é perfeito, mas é um grupo que busca andar no Espírito, na presença do Senhor. Entende isso? Graças a Deus. Então, dando sequência ao nosso estudo, a nossa palavra aqui, nós ainda podemos ver aqui, deixa eu ver, dando sequência ao nosso estudo, nós podemos, na nossa apostila então, nós podemos aí na página, nós falamos dos grupos, você pode olhar com calma aí o grupo dos fariseus, o que eles faziam, o grupo dos saduceus, olha aí, os detalhes, o grupo dos zelotes, o grupo dos herodianos, o grupo dos samaritanos, o grupo dos publicanos, que nós não falamos, né? Os publicanos que eram ladrões. Os publicanos eram judeus que trabalhavam a favor de Roma. E você lembra de Mateus? O Mateus também era um publicano, mas ele se converteu. Aí também tem toda ali as características dos publicanos, você pode depois ler com calma, dos próprios sacerdotes que contestavam a presença de Jesus, os essênios, que nós falamos que os essênios viviam afastados da sociedade no deserto, também tinha também o lado positivo, mas rejeitavam o Senhor Jesus, né? Agora aqui, ó, alguns aspectos comuns das seitas. Olha bem, alguns aspectos comuns das seitas. No sentido doutrinário, segundo os heresiologistas, que são teólogos que estudam as seitas e heresias, as seitas têm algumas características em comum que tornam, de certa forma, fáceis a sua identificação. Tendo visto as admoestações de Paulo e do próprio Jesus em relação ao aparecimento de falsos mestres e falsa doutrina nesses últimos dias, né? Olha aqui para você ver, 2 Timóteo 4, se você ler 2 Timóteo, capítulo 4, está escrito assim, ó. Olha comigo aí. 2 Timóteo 4, verso 1. 2 Timóteo 4, 1. Está escrito assim. 2 Timóteo 4, 1. Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e todo ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Tá vendo que detalhe aqui? Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala que, no 2 Timóteo 4,3, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo os seus desejos e se recusarão dar ouvidos à verdade. Então é importante a gente ficar atento para ter um discernimento da verdade, né? Aí em Efésios, né, no capítulo 4 de Efésios, Efésios capítulo 4, está escrito assim no verso 11. Efésios 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres,
tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Está vendo a importância, então, nós estarmos juntos para crescermos em unidade, para não ser mais meninos inconstantes levados ao redor por vento de doutrina, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Bem ajustados no corpo, vamos crescer juntos em amor. Tá ok? Então, o que a gente pode observar? Que em um aspectos comum na seita é isso, ó. Fonte de autoridade extra-bíblia. Nenhuma seita aceita somente as escrituras como sua única fonte de autoridade. Para alguns, somente a sua própria tradução das escrituras é válida. Outros, embora afirmem crer em sua inspiração, somente aceitam a interpretação ungida de seu líder ou líderes. Outras acrescentam outros livros sagrados e os colocam em pé de igualdade com a Bíblia. Então, tá vendo? Então, esse aqui é uma característica de seita, quando eles têm outras fontes de autoridade além da Bíblia Sagrada. Outra coisa também que são características de seita, pregam um Jesus diferente do exposto nas Escrituras. Todas as seitas têm uma visão distorcida acerca da pessoa de Jesus. Em resposta a isso, afirmamos que a Bíblia ensina que Jesus é Deus. Então, afirmar o contrário ou outra coisa, meu irmão, minha querida, meu aluno, não está correto, está fora. Assim, então, não pode ser equiparado meramente com seres humanos ou mitológicos, nem mesmo com anjos que o adoram. Os anjos adoram a Jesus. Então, Jesus não é um anjo. A Bíblia mostra a humanidade de Jesus, pois nasceu como homem, cresceu como homem, sentiu fome, sede, comeu e bebeu, dormiu, suou sangue. Mas Jesus também era divino. Ele era Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, outra coisa também de uma seita, exclusividade e negação da salvação pela graça. Outra característica marcante da seita é o exclusivismo. Segundo seus adeptos, somente seu grupo religioso é o portador da verdade. Alguns grupos chegam ao extremo de afirmar que somente em seu grupo religioso é que alguém pode encontrar a salvação. Aliado a isso, somam-se conjunto de normas e regras que devem ser obedecidas para que o adepto possa ser de fato salvo, levando a um legalismo constrangedor. A Bíblia é clara ao afirmar que nossa salvação é pela graça e não por obras, e que nossa salvação vem de uma confissão de fé do senhorio de Cristo. Pois o pecador é salvo quando se arrepende e aceita Jesus como o único Salvador. Jesus é o caminho ao Pai e não uma religião ou grupo específico. Embora as diversas igrejas tenham um sistema de governo diferente, liturgias e até venham a divergir em alguns aspectos, somos unidos pelo sangue de Jesus que salvou a todos nós e também nos unimos em propósitos comuns, pois onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. A Bíblia nos ensina que ao servo do Senhor não convém contender. Nosso objetivo nesse apontamento não é o de criar polêmicas ou de acusar outros grupos ou pessoas. Não temos o objetivo de debater interminavelmente assuntos doutrinários, pois o apóstolo Paulo nos orienta. Fiquem longe da insensatez
de discussões sem propósitos. Como discípulos de Cristo, seguindo as orientações das Escrituras, estamos sempre dispostos a, em amor, responder àqueles que nos perguntarem sobre a razão da esperança que há em nós. Maravilha? Então, a importância da gente ter assim o amor, o domínio próprio, uma bondade, uma longanimidade, para entender que, embora existam várias denominações, existe às vezes alguns pontos doutrinários que não são 100% comum a todas, mas nós estamos unidos, crendo que a salvação só se encontra na pessoa de Jesus. Unidos sabendo que a Bíblia Sagrada, ela é o padrão, não tem acréscimos, nós não podemos ter uma fonte extra-bíblica para trazer as nossas doutrinas. Nós não podemos achar que nós somos exclusivistas, de jeito nenhum. Não podemos ficar apontando o dedo para A, B ou C. Nós devemos ter todo cuidado, toda cautela, andar em amor, em paz, em alegria, em bondade, mas saber que existem pontos questionáveis, mas que não ferem o fundamento da salvação e da santificação e de dar um bom testemunho de que Cristo vive em nós, que nós somos homens de Deus, mulheres de Deus. Ok? Então, existem então as características que são comuns aceitas, né? Que é a exclusividade, fontes extra-bíblicas, seus líderes são quando eles acham que os seus líderes são os únicos, né? Quando eles acham que eles são ele é o profeta da hora, né? O Islã tem isso, que Maomé é o profeta da hora, que Jesus foi um profeta lá atrás e que agora o profeta é Maomé. Joseph Smith os mormons acham que ele é o último profeta. A Ellen White ela está ali também em comparação com os profetas da Bíblia. Os livros dela estão. Não pode, né, gente? Assim, a gente sabe. Não estou criticando aqui dizendo assim, todos os adventistas estão errados. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando você fica ali colocando fontes extras bíblicas em pé de igualdade ou acima da Bíblia, não está correto, não está certo. Pois a Bíblia é a palavra de Deus que está exaltada acima nos céus. O Salmo 138 fala sobre isso. O Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Timóteo, capítulo 3, verso 16, toda escritura é inspirada por Deus, é apta para ensinar, para corrigir, para redarguir, para admoestar, a fim de que o homem ande em justiça, seja um homem de Deus, né? Então, queridos, é assim, de uma forma bem leve mesmo, entender que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Assim como houve grupos na época de Jesus que tinham porções da verdade, mas não creram em Jesus, negaram a Jesus, eles foram considerados como seita, foram considerados como heréticos. Né? Quando o grupo dos fariseus não reconhece Jesus, eles estão errados. Quando os saduceus não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, eles estão errados. Como Teudas e o outro Judas lá se levanta como eles sendo os profetas da hora, o Messias, eles estão errados. Quando os essênios dizem que eles têm que se separar de todo mundo, ficar isolado, eles não estão corretos. Você entende? Então, a gente tem que estar atento para não ser enganados por ventos de doutrina. Nós não podemos ser meninos inconstantes levados por doutrina de homens, mas devemos, por meio dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e dos mestres, que foram colocados por Deus, sermos guiados, sermos instruídos e não buscarmos doutrinas que satisfaçam o nosso ego, as nossas carnalidades, como Paulo escreve na 2 Timóteo 4, que nos últimos dias muitos iam deixar a sã doutrina, iam ter coceira nos ouvidos, iam buscar palavras que lhes satisfizessem. Né? Nós devemos apregoar a verdade da palavra. A palavra de Deus é a verdade. Ela é viva e eficaz. Ela penetra até a divisa da alma e do espírito. Né? Então nós terminamos esse vídeo aqui e depois a gente dá sequência na nossa disciplina ainda, que ainda falta vários conteúdos para a gente concluir.
Tá ok? Mas você vê que como que é importante o estudo da heresiologia, para a gente não ficar aí confuso o que é, o que não é. Fica tranquilo que vamos acrescentar mais algumas coisas aqui nos outros vídeos, de forma geral, o conteúdo todo, e com a iluminação do Espírito Santo você vai ficar bem tranquilo e entender a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe, um abraço, até mais, até daqui a pouco.